Nação rubro-negra, o que está acontecendo nos bastidores da Gávea neste exato momento não é apenas uma fofoca de internet. É uma definição que pode alterar o curso da nossa história pelos próximos 5 anos. Se você acordou hoje com o coração na mão, achando que o nosso ídolo, o homem que faz os rivais tremerem, estava arrumando as malas para pendurar as chuteiras, você foi enganado pelo pânico. Mas calma. A diretoria não está dormindo. O que o Bruno Henrique falou hoje, dia 19 de fevereiro, horas antes da decisão da Recopa contra o Lanús, é uma demonstração de força bruta. É um recado direto para quem achava que o ciclo tinha acabado. Prepare o seu coração, porque a verdade sobre 2026 é muito mais intensa do que te contaram. Saudações rubro-negras. Sejam muito bem-vindos ao canal que não tem medo de falar a verdade, doa a quem doer. Hoje, o assunto é sério. O assunto é ídolo. O assunto é Bruno Henrique. Nós vimos nas últimas semanas um burburinho insuportável. Bruno Henrique vai parar, Bruno Henrique não aguenta mais, o joelho não deixa. Eu sei que você ouviu isso. Eu sei que o grupo do WhatsApp da família estava em polvorosa. Mas aqui, a gente trabalha com fatos, com a realidade nua e crua do ninho do urubu. Hoje, vamos dissecar a entrevista bombástica que o nosso camisa 27 deu para a ESPN. Vamos analisar cada vírgula, cada respiro, e o que isso significa para o planejamento milionário do Flamengo para esta temporada e para a próxima. Mas antes de eu soltar essa bomba, já vai deixando aquele like maroto se você aprova a permanência do nosso rei dos clássicos. E se você caiu aqui de paraquedas, se inscreve no canal, porque aqui a gente não esconde nada, a gente fala o valor real, a gente fala a verdade. Ativa o sininho, porque a notícia aqui chega voando, igual ao BH na ponta esquerda. Vamos direto ao ponto. Sem enrolação. O Rio de Janeiro amanheceu tenso. Hoje tem Recopa Sul-Americana contra o Lanús, um jogo que por si só já deixa os nervos à flor da pele. Mas a tensão não era só pelo jogo. Era pelo futuro. Bruno Henrique, aos 35 anos, foi colocado contra a parede pela reportagem da ESPN. E a resposta dele? Meus amigos, a resposta dele foi música para os nossos ouvidos. Ele disse com todas as letras: acho que não, conversei com meu staff, agora não é a prioridade. Você tem noção do que é isso? Ele continuou: falei ano passado, mas não com esse intuito. Quero continuar jogando enquanto eu conseguir. Parem para pensar na máquina que ainda existe dentro desse atleta. O que o Bruno Henrique fez foi pegar aquele boato de aposentadoria, amassar e jogar no lixo. Ele deixou claro que a prioridade dele é o campo, é a bola na rede, é o Flamengo. Ele desmentiu categoricamente que 2026 seria o ponto final obrigatório. Muitos especialistas de plantão, e eu coloco muitas aspas nisso, já estavam decretando o fim. Já estavam fazendo o obituário da carreira do homem. Mas ele, com a simplicidade e a franqueza que a gente conhece, mostrou que a fome de títulos continua a mesma. Essa declaração muda tudo. Muda o planejamento da diretoria, muda o mercado da bola, e muda, principalmente, o ânimo da arquibancada para o jogo de hoje à noite. O homem quer jogo. O homem quer sangue. E quando o Bruno Henrique diz que quer continuar jogando enquanto conseguir, ele está mandando um recado para os zagueiros adversários: vocês vão ter que me aturar por mais tempo. A diretoria, que não é boba nem nada, recebeu essa declaração com um sorriso de orelha a orelha. Manter um ídolo desse calibre, motivado, focado, sem pensar em festa de despedida, é o melhor reforço que poderíamos ter para 2026. Agora, você deve estar se perguntando: mas de onde surgiu essa história de aposentadoria agora? Vamos voltar à fita. Precisamos ter memória. Lá em novembro de 2025, logo depois daquele título suado do Brasileirão, com a adrenalina lá no alto, o Bruno Henrique deu uma entrevista ao canal Rafa Melo. Naquele momento, ele soltou uma frase que gerou todo esse caos. Ele disse: o meu desejo é terminar aqui no Flamengo e acho que este momento está chegando ao fim. Eu vou repetir devagar para você assimilar o contexto. Acho que este momento está chegando ao fim. A imprensa, sedenta por cliques, pegou essa frase isolada e transformou numa sentença de morte para a carreira dele. Criou-se uma narrativa de que 2026 seria uma turnê de despedida. Que ele jogaria o estadual, talvez a primeira fase da Libertadores, e daria tchau. Mas gente, vamos analisar friamente. O jogador estava exausto, fim de temporada, corpo moído de uma maratona de jogos. É natural bater o cansaço mental.
É natural pensar no descanso. Mas o fim do momento que ele citou poderia ser interpretado de várias formas: o fim daquele ciclo de contrato, o fim daquela temporada específica, ou até mesmo um desabafo momentâneo. O problema é que o torcedor rubro-negro é passional. A gente ouve isso e já entra em desespero. E os rivais? Ah, os rivais soltaram fogos. Eles rezam todos os dias para o Bruno Henrique parar. Porque eles sabem, melhor do que ninguém, a dor de cabeça que é marcar esse cara. Mas hoje, 19 de fevereiro de 2026, a assessoria dele e o próprio jogador colocaram os pingos nos is. Foi um telefonema em fio que saiu do controle. O Bruno Henrique nunca cravou uma data. Ele expressou um sentimento de finitude que todo atleta de 35 anos tem, mas isso não é um documento assinado em cartório. E digo mais, o Flamengo não trabalha com base em desabafos de pós-jogo. O Flamengo trabalha com contratos, com métricas, com fisiologia. E se a fisiologia diz que ele aguenta, e a vontade dele diz que ele quer, o resto é barulho de quem quer ver o Flamengo fraco. Ah, mas ele está velho. Ah, mas ele não corre mais como em 2019. Vamos parar com a conversinha mole e vamos para os números? Porque aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Estamos em fevereiro de 2026. A temporada mal começou. E o que o nosso camisa 27 já entregou? São 8 jogos. 2 gols. 2 assistências. Você tem noção do que é isso para um início de temporada? Isso significa uma participação direta em gol a cada 2 jogos. Para um ponta, um atacante de velocidade, aos 35 anos, isso é elite. Isso é performance de quem se cuida, de quem é profissional. O Bruno Henrique se reinventou. Talvez ele não dê mais aquele pique de 38 km por hora 10 vezes por jogo. Mas ele dá o pique certo, na hora certa. A inteligência tática dele hoje é absurda. Ele sabe se posicionar, sabe a hora de acelerar e a hora de segurar. É para dar tranquilidade ao goleiro e liberdade para os laterais atacarem, sabendo que ele está ali para decidir ou para recompor se precisar. E hoje, contra o Lanús, na Recopa, quem você acha que os argentinos estão morrendo de medo? Eles não estão preocupados com o garoto da base que subiu agora. Eles estão preocupados com o outro patamar. Essa performance atual é a maior prova de que a aposentadoria não faz sentido agora. Por que parar quando você ainda é decisivo? Por que parar quando você ainda é titular ou o 12º jogador mais importante do elenco? O futebol é momento. E o momento do Bruno Henrique é de utilidade máxima. Ele não está no elenco fazendo hora extra ou roubando o lugar de ninguém. Ele está lá porque resolve. Ele está lá porque, quando o jogo aperta, quando a perna dos outros treme, a dele não treme. Ele pede a bola. Isso vale muito dinheiro. Isso vale taça. Agora, vamos falar de negócios. Vamos falar da parte que a diretoria analisa trancada em sala com ar-condicionado. O contrato do Bruno Henrique vai até dezembro de 2026. Ou seja, temos garantia de tê-lo até o final deste ano. Mas com essa declaração de hoje, de que ele quer continuar, abre-se uma janela de negociação gigantesca. O clube está aberto à renovação. E por que não estaria? Pense como gestor agora. Quanto custa ir ao mercado buscar um substituto para o Bruno Henrique? Um jogador que tenha velocidade, altura para o jogo aéreo, finalização, identificação com a torcida e que não sinta o peso do manto sagrado? Eu vou te dizer, custa caro. Custa 15, 20 milhões de euros. Estamos falando de mais de 100 milhões de reais para trazer uma aposta. Renovar com o Bruno Henrique, mesmo que seja por mais um ano até 2027, é um investimento inteligente. É barato perto do potencial de entrega esportiva e de marketing que ele ainda tem. É caro o suficiente para valorizar o ídolo, mas infinitamente mais barato do que tentar achar um novo Bruno Henrique na Europa ou nos vizinhos sul-americanos. A diretoria sabe que o Bruno quer ficar no Rio. Ele já descartou saída. A família está adaptada. Ele é rei no Rio de Janeiro. Para que ele vai se aventurar na Arábia ou nos Estados Unidos agora, se ele ainda tem lenha para queimar no maior clube do mundo? O Flamengo não aceita mais ter buracos no elenco. E perder o Bruno Henrique seria abrir uma cratera na nossa ponta esquerda. Então, a estratégia é clara: monitorar o físico, dosar os jogos, e renovar se a performance se mantiver. E pelo que estamos vendo nesses 8 jogos de 2026, a caneta já está sendo preparada para assinatura. Não se enganem.
O departamento de futebol faz contas. E a conta do Bruno Henrique fecha. Ela fecha com lucro técnico e financeiro. Nação. O recado de hoje é um só: parem de aposentar o ídolo antes da hora. O homem está focado. O homem está com fome. O que aconteceu em 2025 foi um ruído. A realidade de 2026 é trabalho, suor e, se Deus quiser, mais uma taça da Recopa hoje à noite. Nós temos o privilégio de ver um dos maiores jogadores da história do clube ainda em atividade, honrando o manto. Então, em vez de especular sobre o fim, vamos desfrutar do presente. Por que um jogador como esse não nasce em árvore? Quero ver a opinião da maior torcida do mundo agora. Comenta aqui embaixo com a sinceridade de quem ama esse clube. Você renovaria com o Bruno Henrique para 2027 ou acha que o ciclo encerra em dezembro? Quero ver o debate pegar fogo nos comentários. Não se esqueça, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque a qualquer momento eu volto com mais notícias exclusivas dos bastidores. A nossa área é proibida para mentiras e fake news. O trio de ouro chegou, e pelo visto, vai ficar por muito tempo. Saudações rubro-negras.